Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aqui uma série de fechamento de mercado. Por quê? Porque nós queremos mostrar as oportunidades que tivemos no dia de hoje, tanto nas operações de índice quanto de dólar, para que vocês comecem a ficar mais ligados nas possíveis entradas aí nas suas operações. Para você que teve um ganho, para você que teve um loss, é muito bom você fazer sempre esse estudo, não só aqui acompanhando com a gente, mas um estudo para você mesmo. Então você olhar um panorama geral, quais foram os movimentos que aconteceram durante o dia, para vocês começarem já a se preparar para o dia seguinte, ver quais são as oportunidades que vocês perderam, entender por que você perdeu aquela oportunidade, para você entender a oportunidade que você teve um gain, para você continuar repetindo essa oportunidade e também o loss para você não repeti-lo. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui as possíveis oportunidades de entrada, algumas que eu fiz, outras que eu não fiz, mas mostrando para vocês o contexto geral para a gente ir ganhando horas de tela e praticando e melhorando sempre, beleza galera? Então eu vou começar pelo índice, lembrando que eu sempre olho para o gráfico diário do índice, então eu comecei lá a fazer minhas marcações de suporte e resistência nele. As linhas vermelhas são sempre os fundos mais importantes. Eu pensei que hoje seria um dia direcional para baixo, tá? Porque quando eu joguei aqui FIBO durante essa expansão aqui, eu tinha mais ou menos 50% nessa região e os 60% 61,8 aqui, né? E aí no pregão anterior, que foi sexta-feira, nós já tínhamos feito o rompimento e hoje a gente abriu com um pequeno gap de baixa aqui, então eu pensei que seria um dia direcional para baixo. Mas isso não me impede de realizar uma operação de venda, é apenas uma análise, tá bom, galera? Mas vamos lá para o que importa. Então, as operações que eu faço estão nos 2 minutos, sim, quando eu tenho um alinhamento do 5, 2, do 10 e até mesmo do 30, eu sempre vou mesclando para os time frames ali, para ser melhor, uma forma mais fácil da gente acompanhar o preço. Deixa eu só criar aqui uma cópia e sempre seguir a teoria de Dow, né? Deixa eu apagar todos os estudos para a gente começar a estudar junto. Aqui, vou apagar só desse. Então, galera, o que aconteceu nesse primeiro momento? No primeiro momento, nós iniciamos o dia aqui com gap de baixa, e aí nós formamos aqui a máxima do dia, nós descemos, formamos a mínima, e aí começamos a fazer um movimento lateral. Aí, ó, a máxima está aqui, a gente ainda não tinha rompido a máxima, então para mim não tinha nenhum sinal de compra por enquanto, porque ó, olha quantos topos eu tenho aqui. Mesmo que os fundos estão ficando no cenário ascendente, para mim eu não tenho ainda tendência, e aí o preço rompeu. Quando o preço rompeu a máxima, no dia, eu pensei sim que ele ia vir aqui fechar o gap, e aí foi isso que ele fez. Eu não enxerguei nenhuma possibilidade de entrada nesse tempo, durante esse período, porque eu estou nos 2 minutos e foi muito rápido o movimento, ó. Praticamente ele fez uma volta em V, ó. Ele rompeu e na sequência ele derreteu. Então, para mim, cancelou todas as possíveis oportunidades de entrada durante esse período. E aí o que eu fiz? Eu já marquei o range, eu falei, ó, se o preço começar a trabalhar aqui nessa faixa, eu só tinha até aqui um momento, né? Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. E aí, o que o preço fez? Ele rompeu, depois ele rompeu o fundo, ó. Isso aqui era a máxima. Ele rompeu a máxima. Essa daqui era a mínima. Ele rompeu a mínima. E quando eu tenho o movimento de rompimento de máxima e depois de mínima, seria o Search and Destroy Day, um dia de procurar e destruir, porque vai ser um dia horrível. Galera, e esse já é um insight que vocês precisam ter. E é por isso que a gente vai começar a fazer esse fechamento. Porque quando você vê o preço que ele não está no movimento direcional, é horrível, é horrível. Por quê? Porque ele precisa estar no direcional para nós conseguirmos pegar as melhores oportunidades. Se ele não está de uma forma direcional, é horrível porque a gente vai começar a trabalhar em lateralização, em movimentos muito bruscos ali de reversão, e até mesmo a volatilidade vai estar fazendo com que o tamanho dos candles seja um dobro ali do que ele costuma ser. Por exemplo, o stop de 400 pontos, 500 pontos, então de horrível, já tem que começar a entender o que seria esse dia de Search and Destroy Day, tá bom? Porque muita gente às vezes fala que isso aqui é uma figura gráfica, que ele começa a fazer um funil, né? Ó, ele começa a fazer isso, começa a abrir a boca dele. Então é horrível de qualquer jeito, e aí eu marquei essas duas regiões, falei, meu, eu só vou trabalhar com preço quando ele sair delas. E essa daqui então se transformou a mínima, essa daqui se transformou a máxima. Aí voltou de novo para esse range, começou a trabalhar, tentou romper, mas eu só ia trabalhar se ele rompesse aqui a máxima desse dia, não conseguiu, foi buscar lá a mínima de novo, não rompeu, voltou, e aí ele rompeu, ó, aqui ele rompeu. Aí para mim começou a ficar mais interessante, porque ele saiu dessa região que ele estava totalmente lateral, ele rompeu o último fundo e estava começando a vir para baixo. E lembra que eu falei para vocês que logo de cara, até ali meio-dia, eu estava realmente com viés de baixa por conta do fechamento do pregão anterior, o cenário de notícias, as bolsas lá fora caindo, eu sempre trabalho com esse tipo de correlação. E aí qual foi a primeira oportunidade que eu encontrei?
Quando o preço ele fez isso daqui, ele rompeu então esse último fundo. E ele estava fazendo aqui, ó, topos mais baixos e fundos mais baixos. Aí eu esperei por quê? Pelo momento da retração. E esse candle aqui para mim foi um candle bonito vendedor. Porque se eu começar a pegar, ó, ele subiu e caiu. Então ele fez aqui quase um pullbackzinho nesse último fundo. Ó, nesse último fundo que também dá de cara com esse último fundo. Ó, eu tenho esse fundo e esse fundo. Ele fez aqui um pullback. É um candle bonito vendedor. E é o melhor de tudo, eu não olho só pelo price action. Claro que eu coloco umas médias também para fazer esse acompanhamento. Então, ó, quando eu coloquei aqui minha média, eu tenho essa média aqui pontilhada, é uma média de 9 exponencial. O preço, ó, ele se ancorou aqui nas minhas médias, aqui nessa parte superior. Ó, ele está bem ancorado, que seria o quê? Ele está tracionado nas minhas médias, tanto na média de 8, quanto na média de 21, quanto na VWAP, quanto na média de 50. Então, ó, eu tenho um alinhamento delas e o preço está ancorado. Isso eu gosto muito. Ele derreteu e aí ele voltou aonde? Lá nessa região aqui para fazer o pullback dos fundos que eu falei desse e lá do fundo de trás. E na minha média de 9. Então, eu sempre trabalho com preço na média, ou na média de 9 ou na média de 20, e sempre acompanhado pela VWAP. E a VWAP, nesse caso, está caindo e minhas médias estão também descendentes. Então, esse candle aqui para mim é um candle perfeito para o cenário de venda. E aí a gente traça ali um alvo de 1 para 1, principalmente quando o dia não está muito fácil. Ó, e 1 para 1 ele bateu lá em questão de um candle só. Essa foi a primeira oportunidade que eu encontrei, que estava bonito, estava casando bastante, tanto o cenário... Opa, tanto o cenário do price action ali do preço, quanto os meus indicadores estavam falando assim, cara, tá tudo bonito, tá tudo legal, tá bacana, dá para ir. E aí eu só confirmei também com os 10 minutos, e os 10 minutos, qual que seria a confirmação? Eu sempre verifico qual foi o último movimento que o preço fez. Então, ó, aqui ele fez um topo, tá? Mínima, mínima mais alta, mínima mais baixa. Topo. E aí o que ele fez aqui? Ó? Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, um fundo. E aí depois ele lateralizou e ele deixou um topo aqui. Então, o que eu estou falando? Ó, que depois que ele forma um topo, é óbvio que ele vai formar um fundo. E aí ele não chegou a me dar um candle comprador para eu me preocupar. Ele ainda deixou os candles vendedores aqui, ele tinha feito o rompimento desse último fundo, e aí eu falei, pô, agora tá gostoso. Se os 10 minutos também está me dando ali um topo lá em cima, significa que ele tem que formar um fundo, então ele vai cair. Aí eu olhei para minhas médias, elas estavam caindo junto, elas também estavam ancoradas na minha média de 9, eu falei, pronto, então agora realmente eu tenho um cenário bonito para vender. Não vou alongar muito esse trade, porque hoje é o dia de Search and Destroy Day. Um dia que aqui, ó, o funilzão, eu faço o rompimento da máxima e depois faço o rompimento da mínima. Beleza, galera? Só que aí o que aconteceu na sequência? Que aí começou o problema, que aí eu parei de vez de operar. Ao invés do preço continuar, ele voltou para dentro do meu caixote e aí eu não tenho mais oportunidades. Eu não encontrei mais, por muito tempo, outras oportunidades. Então essa daqui foi a primeira oportunidade. Ele voltou para cá, ó. Enquanto ele estava trabalhando nesse range, para mim nada. Ele chegou a tentar fazer o rompimento, mas ele não fez o rompimento da mínima do dia, então eu não tinha o caminho livre. E aí ele rompeu, tocou aqui nessa mínima, voltou. Depois ele rompeu, ó, segurou também nessa mínima. Ele não evoluiu, ele ficou trabalhando aqui no cenário de BRICS. Então falar assim, ó, esse candle também aqui é vendedor, ele também coincidiu praticamente ali ancorado pelas médias. Mas lembra que eu tinha realizado o rompimento da mínima do dia anterior? Ó, essa daqui foi o candle da nossa entrada, da primeira. Só que ele tinha feito o rompimento da mínima do dia até então, que era essa. Depois, esse ponto aqui virou o rompimento da mínima do dia. Ó, praticamente a gente não conseguiu evoluir. Então, eu não considero esse candle, e sem falar que, pô, foi um belo candle. Tudo bem, vocês poderiam entrar, mas olha o tamanho do stop. O stop é técnico, pessoal. Tava dando 300 pontos, sendo que a média do dia foi stops baratos, ó. 135, vamos supor que eu fiz essa entrada. 200. Então, estava muito caro o tamanho desse candle. E a correlação também não estava batendo. E aí eu fiquei de fora, tá? Para mim não valeu aí essa entrada. E aí o preço veio trabalhando, ó. Enquanto ele ficou nessa zona aqui, nesse caixote, eu não fiz nada. E aí só tarde que ele começou a fazer alguma coisa. E aí a gente tem aqui, ó, praticamente essa linha pontilhada, essa aqui é a máxima do dia, né? Ele veio, tentou romper a máxima do dia e fez um pullback pré-rompimento. Ó, ele veio e agora? Agora sim, esse candle aqui, ele é um candle bonito comprador e olha só, ele praticamente, cadê o perdi? Cadê você? Aqui, ó, máxima do dia, aqui.
praticamente ele tá acompanhando a nossa média de 9 períodos, ó. Ele tá ancorado na média de 9, então tá bonito. Eu tenho aqui meu cenário, ó, VWAP virando para cima, a média de 50 ascendente, média de 21 ascendente, média de 9 ascendente, e não que nem bonito comprador. E o stop tá barato, 100 pontos. Ele chegou aqui a dar um calor, mas depois ele explodiu 1 para 1 ali, bateu fácil. Mas ó, eu esperei romper o que é a máxima do dia. Caraca, eu tô perdido. É mais pra cá. Isso, aqui. Foi um pullback de pré-rompimento. Ele tentou ir lá, voltou e foi sempre ancorado pela 9. Então é um movimento que eu considero um movimento bem forte. Se a gente trouxer aqui também para o tempo gráfico de 10 minutos, ó, eu tinha um preço saindo desse enrosco aqui, rompendo lá, e o preço também ancorado pela 9 e pela 21. E aí ele rompeu a média de 50, e a média de 50 também começou a ficar ascendente. Então eu tinha também a autorização dos 10 minutos. Então para mim isso aqui é importante, porque estava tudo alinhado numa direção. E aí 1 para 1 foi. E aí depois para mim já ficou mais enroscado no final do dia, e aí eu não encontrei nenhuma operação. Então para o índice, hoje foi um dia muito amarrado, onde eu realmente só encontro essas duas operações. São movimentos bem difíceis de nós estarmos pegando, porque tinha que ter paciência. Ó, essa operação ela deu 11,18, e essa outra operação aqui, cadê? Eu já perdi vocês de novo. Eu acho que é essa aqui, ó. E essa daqui, ela deu 4,12. Então, para o índice, foi um dia muito difícil de ser operado. A não ser para quem gosta de ficar operando caixote, mas aí não é comigo, aí eu não tenho esse operacional. Não acho legal a gente ficar rodando no mercado quando o dia está amarrado, não vale a pena. Eu sempre espero o alinhamento das médias pelo 10 minutos, também pelos 2 minutos, vou fazendo essa correlação, sempre com o preço ancorado nas médias, sempre tendo o caminho livre, e também quando eu tenho um candle gatilho ou um candle de ignição, né? Aquele candle forte que pode ser comprador ou pode ser vendedor. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para o Doleta. O Doleta hoje já foi melhor, já foi bem melhor. Então, como eu tinha um cenário para o índice lá no tempo gráfico diário, para o dólar eu também tinha, tá? Eu tinha uma real expectativa do dólar, pelo menos até meio-dia, do cenário comprador. O dólar, ó, 2 pregões anteriores, ele fez um fundo. No pregão de sexta-feira, ele fez um belo de um candle comprador, rompendo o último topinho aqui, ó. Esse aqui era o topinho. Ele rompeu e aí ele já abriu com gap de alta para o dia de hoje. E aí lá nos 2 minutos nós tivemos várias possibilidades de entrada. Primeira possibilidade de entrada, na minha opinião, não foi na ponta compradora, e sim foi na ponta vendedora, que foi a ordem que eu executei. Nós começamos aqui o dia fazendo esse movimento, e aí para fazer esse rompimento aqui, ó, nós tentamos uma, não deu certo, tentamos duas, não deu certo, tentamos três. 3 vezes a gente tentou romper aqui, ó, 1, 2, 3. Sem falar que esse era a máxima do dia anterior, do dia, a gente não conseguiu fazer esse rompimento. E aí o que eu esperei? Eu esperei ele perder essa zona de briga e perder essa última zona de briga. Porque aí, para mim, ficaria interessante, porque além deles estarem perdendo esses 2 últimos fundos, que eu considero importante, eu tinha traçado também uma LTA mais ou menos assim, uma LTA bem inclinada, um pouco até forçada, e ele começou a perder ali esse movimento. Então eu falei, ó, pode ser que ele venha fazer uma retração de 61, uma retração até o 61.8. E aí eu peguei Fibo e tracei Fibo lá. Deixa eu só ajeitar do jeito que eu gosto. Aí eu peguei e joguei Fibo. Falei, ó, vou colocar até como padrão para facilitar. Falei, ó, se ele perder toda essa região aqui, ele pode estar fazendo o quê? Isso para vir fazer isso. E os 10 minutos estavam me confirmando esse movimento. Porque ó, aqui em cima, ele me formou um topo. Lembra que eu mostrei no índice? Ele me formou um topo. Então aqui ó, ele me formou um fundo. Depois que ele forma um fundo, ele forma um topo. Depois que ele forma um topo, ele tem que formar um fundo. E aí eu joguei Fibo nesse último movimento. Beleza, eu joguei Fibo. Falei, ó, então agora eu vou começar a procurar pelo primeiro sinal de venda aí possível do dia. E aonde que me surgiu? Depois do alinhamento das minhas médias móveis. Então, não usei só apenas esses 2 rompimentos aqui, nem esse, mas esperei as médias móveis estarem alinhadas. E aí elas ficaram alinhadas, ó. A média de 9, que é a pontilhada, descendente. A média de 20, descendente. E a VWAP também descendente. Qual foi o candle que eu utilizei para entrada? Esse candle aqui, comprador. Por quê? Desculpa, esse candle vendedor. Porque além dele ser um belo de um candle vendedor, eu tive uma barra ignorada. Ó, essa daqui foi a barra ignorada.
Porque eu tive 1, 2, 3, 4 candles vendedores, e depois ele tentou fazer esse candle comprador aqui, mas sem efeito. Então eu pensei, pô, peraí, se eu já tenho o rompimento que eu queria, estou buscando a retração de 61.8, estou com as minhas médias descendentes e a VWAP descendente, tudo alinhado, os 10 minutos me confirmando que ele fez um topo lá em cima, e tá bonito o cenário vendedor nos 10 minutos, olha o tamanho desses candles, olha quanto pavio ele deixou. Eu falei, tá, então agora eu posso realmente procurar esse cenário de venda nesse candle. E aí eu realizei então a minha venda por ser uma barra ignorada, por eu ter todo o cenário voltado para baixa, a correlação estava batendo legal, e aí eu tive aqui ó, o cenário de 1 para 1, tá? Peraí, aqui eu não ajeitei aqui certinho, mas ele chegou a me tirar bem aqui, bem na pontinha do candle, foi tipo o último movimento praticamente, ele me tirou, tá? Então eu cheguei a pegar 8,5 pontos aqui nessa operação. Deu certinho lá o movimento 1 para 1. E aí, para quem não tinha, por exemplo, pego essa entrada aqui porque o stop ficou caro, o stop era de 8,5, poderia também ter feito a entrada nesse candle aqui, com a mesma intenção ali de barra ignorada, porque além disso, a barra ignorada, ela dá essa sensação aqui pra gente. E aí, esse último movimento também deu essa sensação, ó, como se fosse um pivôzinho, e o preço ele estava ancorado na média de 20 e 20 de 9. Aqui ele estava ancorado, essa setinha ficou feia. Aqui ele estava ancorado e aqui eu vim buscar também ela para continuar descendo. E aí, logo depois, ó, ele segurou lá na retração de 61.8, aí começou a brigar, eu falei, pronto, então acabou já para mim o movimento de queda. Ó, ele fez expansão, retração, agora ele vai querer voltar lá para cima. É o padrão, né? É o que o preço faz. E aí não deu outra. Primeira oportunidade que o preço teve, ele veio, deixou um fundo, fez isso e ó, deixou o quê? Um fundo mais alto que o outro. E aí ele veio e já fez um rompimento desse topo. E segurou na retração de 61.8. Então, vocês poderiam ter antecipado um movimento acreditando com esse belo candle comprador aqui. Esse candle ele foi muito forte comprador, mas para mim a melhor entrada foi nesse candle. Esse candle não é tão forte comprador, mas olha só, se a gente coloca aqui as médias móveis, ó, tá muito bem ancorado. E eu sempre também espero passar a VWAP. O preço, deixa eu tirar todo esse desenho, que agora ficou atrapalhando, né? Perdi ele, não tem problema, vamos lá. Então, ó, o preço ele veio, fez um fundo mais alto, aí ele veio rompeu o último topo, passou todas as médias, passou a média de 9, média de 20, média de 50, passou a VWAP, fez a retração, ancorou em todas as médias e depois ele foi. E aí quando ele foi, ó, a gente pode colocar aqui fácil, ó, nós tivemos então a oportunidade de 1 para 1 e ele bateu lá, tá? Com 8 pontos aí nessa operação. Depois o preço começou a subir, ele deu uma enrolada aqui, então para mim esse cenário não ficou legal porque eu não tive ali um candle de ignição, então para mim não. E aí eu esperei só fazer uma operação depois que ele rompeu aqui esse topo. Então olha só, para mim aqui ele não foi legal, aí aqui ele rompeu. Aí rompeu, veio. Qual foi a possível outra oportunidade? Ó, retração, ancorou, tanto esse candle aqui quanto esse candle aqui, ó, é o mesmo movimento. Ele vai, ele ancora, ele faz a ancoragem na média de 9, faz a expansão, retração, faz a ancoragem na média de 9, também muito forte. Olha os 10 minutos. Bela barra compradora. Olha essa aqui, bela barra compradora, mas a gente está aqui nessa por enquanto. Então, deu bastante oportunidade na ponta compradora no dólar, só deu essa ponta vendedora e depois compradora. Logo na sequência, o preço, aí ele fez uma retração de novo, mas mesmo se a gente jogasse FIBO, ele não chegou a bater ali nos alvos de FIBO. Ó, se a gente pegar esse movimento, ele retraiu até os 50% desse movimento. Eu vou ter que abrir, não vai ter jeito não. Deixa eu só pegar aqui, galera, o Pointer Fix. Cadê você? Pointer Fix. Aqui, tá bom. Então, ele fez aqui a expansão, a retração veio até a média, a retração de 1.8 com 50%, e também, ó, ele estava batendo legal, desculpa, ele não estava batendo legal com as médias móveis, mas aí, o que eu sempre espero? Se eu tive esse movimento de baixa e ele é confirmado porque eu tenho topos e fundos descendentes, eu preciso ter topos e fundos ascendentes. Ele foi aqui, ó, que teve a virada, quando ele rompeu aqui esse último topo.
para mim, onde teria uma oportunidade? Nesse candle aqui, porque as médias também já estavam alinhadas, ou nesse candle aqui também, que estava bem bonito, estava ancorado. Lembrando que eu tinha retração de 61,8 com 50% para me garantir essa possibilidade. Aí o preço subiu, nós tivemos várias outras oportunidades durante esse caminho, e ele fez uma região de topo duplo aqui em cima. E aí ficou um pouco mais difícil para a gente continuar a compra. Eu já pensei numa reversão, então eu tracei aqui uma LTA, e aí esperei o primeiro movimento, que seria o que? Aqui e aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho topos mais baixos e fundos mais baixos. Então, quando o preço perdeu essa região e deixou esse candle aqui de força, eu fiz a venda. O stop estava caro, mas aí eu fiz um stop barra. Eu simplesmente fiz a venda aqui, ó, segurei. De vez eu colocar aqui em cima 6 pontos, eu coloquei um stop barra e aí eu busquei de novo a retração de 61,8 do que? Do dia inteiro. Ó, peguei o dia inteirinho aqui, coloquei aqui na máxima e fui buscar essa retração, galera. Então eu fiz uma venda, né, nessa operação eu peguei 1 para 1, mas eu tinha chão aí para cair. E aí depois ele deixou só esse outro candle vendedor aqui. Por quê? Porque aí eu consigo falar também que ele fez um pivôzinho. Ó, um pivôzinho. E esse candle aqui é um belo de um candle vendedor. Por último, ele segurou lá, e aí difícil a gente encaixar alguma oportunidade. Eu não falei aqui em cima, mas até as minhas médias tinham virado, tá? Eu tinha virado tudo, só esperei ali o melhor momento e foi. E aí ele fez essa lateralização aqui bem ruim, em cima da 61,8, o que dificultou um pouco ali a nossa entrada. Deixa eu apagar. Aí não teve mais para mim nada para se fazer, até que ele rompeu e deixou esse último candle aqui, ó, esse belo candle vendedor. Ele fez aqui, ó, e deixou esse candle gatilho. Na perca dessas mínimas, aí poderia executar a operação de venda com stop aqui em cima. E por último, o preço derreteu e a gente teve aí a última oportunidade do dia, foi esse candle. Então, o dólar para mim foi um movimento mais fácil do que do índice. Aí você vai falar, pô, mas ele fez o Search and Destroy Day também, porque essa daqui era a mínima, ele foi e comprou a mínima. Essa daqui, então, era a máxima e depois ele veio e comprou a máxima. Mas não foi um movimento na sequência, não foi um movimento que ele estava ali em cima do preço para, por exemplo, o índice. Foi muito curto, foi paulada o que ele fez. Foi muito rápido, ó. Pá. Então isso aqui, a gente tem a sensação realmente do preço fazendo funil. Lá não, lá já é um movimento totalmente diferente, ó. Demorou, eu não tenho sensação de funil aqui, tá? E o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção? Todas as entradas que eu fiz, eu utilizei no mínimo 2 tempos gráficos, utilizei o Price Action para realmente ver o cenário no gráfico, fui procurando barreiras à frente para eu evitar, fui procurando a retração de 50%, 61,8 para eu me ancorar e fui sempre buscando o alinhamento das médias móveis. E eu fiz esse mix, sempre trocando do índice para o dólar para ver qual que era o mais fácil do dia, qual que tinha grande probabilidade de pegar tendência. E não é porque o gráfico está parado que ficou mais fácil. Não, eu fiz essas operações mesmo. Depois a gente vai voltar aí com o nosso projeto das aulas ao vivo. Vocês vão ver que é o mesmo sentimento, não é porque o gráfico está parado que a gente perde isso. E a intenção é todo mundo ganhar horas de tela fazendo esses tipos de fechamento. Então teve, para mim isso foi uma aula, porque vocês viram realmente como que a gente opera. Vai no time frame de 10 minutos, marca topos e fundos, vê se as médias estão alinhadas, procura o candle, o gatilho, a região de briga ali, seria suporte e resistência, só as regiões mais de briga que nós temos, o que o preço está fazendo no time frame de 10 minutos, vem para o time frame de 2 minutos, tenta antecipar o movimento, sempre buscando pivô, ancoragem das médias, um candle gatilho, que seria o candle de ignição, né, o candle forte, buscando estar ancorado também no retração de 1.8, 50%, ou numa resistência, o caminho livre, que seria o que? Não ter a máxima ou a mínima do dia na frente, ou já antecipando um pullback e também trabalhando no pullback pós-rompimento, né? Porque já nós temos pullback de pré e pós-rompimento. Então, galera, foi um aulão aí que eu fiz para vocês. A gente vai pegar essa rotina de fazer essa aula todos os dias, porque ajuda muito na hora do fechamento ali, na hora de ganhar horas de telas e se preparar para o dia seguinte. Beleza? Fiquem todos com Deus e amanhã tem mais.